Representatividade é um pouco de nós no lugar de poder. Quando a gente começa a ocupar alguns espaços e a gente começa a se ver nesses lugares ou pessoas que parecem com a gente. Porque a gente tem um país de maioria negra, país de maioria mulheres, e representatividade, ou a falta da representatividade, de repente, é a falta dessas pessoas ocupando esses espaços. E a gente olhar para esses espaços, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo ou até no Poder Judiciário, a gente olhar e se sentir ali também. É importante hoje, 2020, a gente pensar em representatividade porque a gente precisa que essas pessoas ocupem esses espaços que lhes é de direito. É dar direito e voz a pessoas que estão tentando lutar para pelo menos existir. Acho que a gente precisa ter pessoas que se identifiquem com a gente, que se identifiquem com as nossas causas. A gente tem que pensar numa inovação, porque o que já vem acontecendo até esse momento se vê que não está funcionando. O mandato coletivo é uma nova estrutura onde pessoas se unem com propósitos semelhantes, mas trazendo vertentes diferentes. Na nossa candidatura, a gente não exprime só a luta das mulheres, a luta das mulheres por direitos. Nossa candidatura coletiva é para que as pessoas se sintam representadas e que a gente consiga ter, ou tente pelo menos, ter mais braços para atender a tantas pessoas. Essa forma de fazer política e de pensar política de forma coletiva consegue ser ainda mais representativa por isso, né? Não é só uma pessoa pensando por todo mundo, mas só essa estrutura já tenta revolucionar de uma forma mais ampla essa representatividade da cidade. Se formos eleitas, vamos trabalhar juntas, né? Nenhuma decisão vai ser individual, coletiva. Nós quatro, com ainda a ajuda do Conselho Popular que a gente quer formar. A gente entende que a gente não está em todos os locais da cidade ao mesmo tempo. E assim como a gente também não vem de todos os locais da cidade. Diferente da maior parte dos políticos de campos, a gente não pretende chegar com a resolução dos problemas. O ideal é que se escute bairros, que se escute pessoas, se escute demandas. Se a gente não tiver representantes de todos esses grupos, essas comunidades, como eu falei, a gente então está meio que governando ou direcionando políticas para um grupo só. A gente espera trabalhar junto com essas pessoas no Conselho Popular e ouvindo as demandas de todos os lugares de Campos, e essas pessoas vão ajudar a gente a tomar as decisões dos projetos que a gente vai levar para aprovação da Câmara. A maior parte da população brasileira é composta por mulheres e elas também ocupam a maior parte da chefia das famílias brasileiras. Então, quando a gente está falando sobre políticas públicas para mulheres, a gente está falando sobre políticas públicas para toda a sociedade. A cidade tem que crescer junto, tem que crescer como um todo. Então, a gente precisa de candidaturas que olhe quem está ficando para trás. Porque muito a gente já faz pela cidade, só que a gente faz no micro. Agora a gente quer fazer no macro. Entender o que é política e fazer política na prática mesmo. A nossa luta não começou aqui e a nossa luta também não termina aqui. Todo mundo só está falando que Campos está na crise, e isso todo mundo já sabe, que a gente tem uma crise também por conta da pandemia, e isso aí ninguém ainda sabe qual é o tamanho dessa crise. Então a gente vai precisar de gente que entenda minimamente o que está acontecendo e queira investigar, né, qual é o tamanho dessa crise, como está a situação financeira de fato da prefeitura, né? Então isso não se resolve só em você eleger um candidato a prefeito que você confie no diálogo. É preciso que a gente eleja uma Câmara de Vereadores forte, comprometida com a população e que enxergue esse momento de crise como um momento crucial para a gente dar uma virada nisso.